É isso. Aí, não sei, quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Então, eu vou responder primeiro. Essas pessoas, eu acho que elas não entendem direito o conceito de racismo. Muita gente, eu acho, que pensa que a palavra racismo está necessariamente ligado à raça. Tipo, racismo e preconceito contra a raça. Só que não é bem assim. Por exemplo, o branco não sofre racismo, entendeu? Por quê? Porque o racismo tem essa estrutura, tem uma série de estereótipos, é antigo, e essa estrutura, esses estereótipos, enfim, tudo isso não acontece com brancos. Mas eu acho que essas pessoas, sei lá, eu não sei o nome, o termo aqui, mas é como se fosse, sei lá, parece uma carência. Porque é tipo quando rolou aquele BLM de Vidas Negras Importam, lembra? E aí começaram com todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. Só que o ponto do BLM é falar das vidas negras, porque, enfim, aconteceu aquele caso lá do George Floyd. E aí, tipo, parece que quando colocam outra pauta em ponta, tipo, vamos falar sobre, sei lá, sobre machismo. Aí, ou enfim, racismo. Aí as pessoas que não sofrem de racismo, elas acham que todo mundo tá voltado só pra pessoa que sofre racismo e que, enfim, elas querem também uma atenção. Porque por exemplo, o BLM, vidas negras importam. Não é porque vidas negras importam que vidas brancas também não importam. Mas, sei lá, parece que elas não entendem isso. E aí pega nessa coisa da consciência negra porque enfim, talvez seja um dia para conscientizar as pessoas sobre o racismo. Só que não precisa, por exemplo, de um dia da consciência branca, porque branco não sofre essa opressão, entendeu? Então eu penso isso. Eu acho que essas pessoas não entenderam o conceito de racismo, não entenderam que quando a gente coloca uma luta social em pauta, a gente não está diminuindo as outras. Ou quando a gente coloca uma pessoa em pauta, a gente não está diminuindo as outras. A gente só está falando daquela no momento. Entendeu? Não é que as outras sejam menos importantes, mas aquele é o foco do momento, entendeu? Então eu acho que essas pessoas não entendem isso. Não é porque vidas negras importam que vidas brancas também não importam. Tipo, sabe? Só que o ponto é que vidas negras sofrem mais é, relações policiais, essas coisas sofrem esse preconceito. Então a gente tem que ter um movimento para lutar contra isso, enquanto o branco não sofre. Eu acho que é isso. Exato. Eu penso igual o Gabriel. Eu acredito que sempre as pessoas faltam um pouco de consciência pensando pro lado negro e eles não são totalmente diferentes. Eles são pessoas normais igual a gente, mas eles não entendem. E Amanda, seu áudio quando, coisou. Fechou, Tá. hein? como eu já falei, 78% dos mortos pelas polícias são negros, então isso é um caso de racismo. E eu acredito que eles falta um pouco de consciência, eles não entendem que os negros foram, que não tem muita estrutura psicológica, porque eles se diminuem sim com os brancos fazendo racismo com eles, e eles fazem parte do grupo étnico-racial, que vem de menor nível de escolaridade e são os que mais morrem em assassinatos ou em vítimas de violência policiais. É isso que eu penso. Muito bom, Amanda. Tem uma outra pergunta aqui da plateia. Edivaldo, 1 minuto para pergunta. É, uma pergunta, é que eu tava escutando ela falando, eu não sei se eu não prestei atenção, mas ela falou vítimas ou que, tipo, ela falou 78% das pessoas que são vítimas do policiais, como assim, pessoas que são mortas e são inocentes ou pessoas que são fez coisa errada e foi morta? Eu não entendi muito bem isso. A maioria são vítimas de racismo, Edivaldo. Então, são vítimas, sim, são 78% de assassinatos, e acreditamos que, tipo, é por conta do racismo, porque você não iria. 78%, veja, a maioria da população assassinado. Então, violência policial, tudo conta. É, se a Amanda me permitir complementar, uma questão até que é interessante. Achei muito boa a pergunta até do Edivaldo e tal. É uma questão interessante a gente pensar, tipo, não sei se todo mundo vê noticiário e tal. Eu prefiro pesquisar na internet, assim, porque as propagandas me irritam, os comerciais.
Mas eu tô contando meu tempo também, tá bom? Mas uma coisa que é interessante é a gente ver a quantidade de crianças, por exemplo, que nos últimos anos foram assassinadas, entendeu, nas favelas. Por exemplo, a gente tem o Marcos Vinícius, que tinha 11 anos, e ele levou um tiro quando ele estava indo para a escola. E a alegação da polícia que estava ali foi que ele estava com um objeto. O objeto era tipo um guarda-chuva, assim, sabe? Então, o outro rapaz também, né, que estava com um guarda-chuva, alegaram que ele estava com uma arma de fogo, que eles viram errado e mataram um rapaz que estava com a carteira de trabalho na mochila, negro também. A Ágata, ela pegou durante um momento de intervenção ali na favela da Maré também. A Ágata tinha 7 anos, também assassinado, uma criança negra. Durante um tiroteio, o menino foi pegou, eu não lembro o nome do menino, mas ele foi acho que era João alguma coisa. Ele foi assassinado dentro da casa dele. Uma bala também da polícia militar. A polícia pegou e levou o corpo sem nenhum familiar estar lá perto, né? É João Pedro, né? João Pedro, isso. Foi levado, entendeu, pela polícia e, tipo, a família ficou o dia inteiro sem ter qualquer tipo de notícia sobre a criança. Tiveram que ir em vários hospitais e conseguiram achar o corpo do menino que já estava morto em um dos hospitais. Então, isso daí mostra, entendeu, a quantidade de pessoas que são inocentes, que são assassinadas pela polícia militar, e muitas vezes porque são negras. E com isso, né, a gente não está falando que não existem indivíduos da polícia que tenham uma postura diferente. Mas existe também uma estrutura que tem a ver aí com o racismo estrutural, de que a gente muitas vezes vai achar que o negro ele tem menos direito de viver do que uma pessoa branca. Colocam a questão, alegam a questão do consumo de drogas que existem nas favelas, tal. Eu morava em São Paulo, ali na PUC, em universidades que são renomadas, assim como a PUC, o Mackenzie. Meu, os cursos ali de engenharia, de medicina, na boa, rola uma cocaína doidado. Você não vê a polícia fazendo intervenção ali dentro. Entendeu? Então, tipo, eu acho que esses são elementos interessantes, né? De mostrar como que essa questão da estrutura, né? E o negro tá atrelado sempre à pobreza, né? O negro é o pobre e tá sempre atrelado a isso. Então, quando a gente tiver essa quantidade de crianças que são vítimas, né? A gente consegue talvez evidenciar um pouquinho mais essa questão. Você quer falar, Miguel? Miguel? Não sei, ele abriu o áudio, não abriu? Não, Simples, eu às acho vezes que foi sem bateu branco. querer. Ah, tá bom. Alguma pergunta a mais, Jason? A gente vai para a segunda pergunta. Desculpa, eu falei um pouquinho demais. Pode ir, Dona. Pode? Pode falar, Edivaldo, enquanto eu tô anotando aqui. O noticiário que você viu aí falou que a criança foi morta por um tiroteio, uma bala perdida. Em um tiroteio da que estava, né, tipo, não sei se você sabe, na realidade dos morros, né, constantemente tem ações, né, dentro dos morros que sobem os caveirões e tal. E aí eles pegam e sobem porque eles querem pegar e capturar as facções, né? Só que no meio onde tem essas facções tem as pessoas que moram ali. Ninguém mora na favela porque quer, a pessoa mora porque não pode. E aí no meio disso as pessoas acabam sendo atingidas. No caso dessa menina Ágata e do Marcos Vinícius, foi comprovado que a bala veio de uma arma da polícia militar, apesar de muitas vezes tentarem esconder esses fatos. O do João Pedro não foi comprovado. Uma pergunta. Sim, então foi pego por uma bala, um tiro perdido. Mas eles estavam trocando bala com, vamos dizer assim, os meliantes, certo? Então, não estava vendo pegando, estava tendo retorno, né? Parece que a facção eles não começaram a atirar, né? Mas eles estavam atrás dos elementos da facção, porque quando a polícia sobe o morro, os caras tudo se esconde, assim. Sim. Eles tentam evitar Mas a pensando troca de bem, tiro. de certa forma, não foi culpa deles, porque a bala foi deles. Mas eles não estavam, tipo, o objetivo deles não era matar a criança. Pensa assim, tem que pensar, algumas coisas não tem como evitar. Às vezes acontece ali sem querer, vamos dizer assim. Tipo, tem quase certeza que eles não quiseram matar a criança, né? Então, vamos dizer assim, igual 78 mortos lá, falou que ela explicou que é por causa de racismo, muito inocente, mas eu não sei se eu prestei atenção, ela falou pra mim, eu não prestei, mas eu não vi dizer ela falando assim, tipo, daí foi confirmado que 20% foi por bala perdida, tá ligado? Tipo assim, tava trocando com os meliantes, daí veio uma bala perdida e matou a pessoa. Daí tem que levar isso em conta também, porque às vezes sem querer acontece, né?
Murilo, 78% das mortes negras são os casos que foram divulgados, porque, tipo, 78%, querendo ou não, é um número muito alto para mortes. 78% já foram divulgados por mortes por violência policial. E os que não foram divulgados, quanto vai dar? São 78%, pode dar 80, 85, muito mais, porque a gente não consegue ver todas as informações. É que eu acho que isso daí, no caso, eu achei muito boas perguntas do Edivaldo, são questões polêmicas mesmo. Mas aí apresenta algumas questões que eu acho que são interessantes da gente pensar, não é tipo condenando os indivíduos, entendeu, da polícia que pega que estão ali, mas a gente está colocando a questão da estrutura. Por que que a maior parte das pessoas que são mortas pela polícia militar são negros? Isso não significa que a gente quer que brancos morram também, não, longe disso. Mas por que que a maior parte são negros, assim? Porque é aquela coisa, se você vê um negro e um banco branco correndo, você vai atirar no negro. Porque existe o racismo estrutural, né? Que é um racismo que pega e está, de certa forma, entendeu? Intrínseco ali na mente das pessoas, né? Então existe isso. Ao mesmo tempo, por exemplo, que colocaram aí, que é até o elemento do vídeo, né? Que as pessoas confundem, né, racismo com preconceito. Quando eu pego, sei lá, tem uma pessoa branca, eu chamo ele de branquelo, de não sei que palmito, sei lá, qualquer coisa do tipo, eu estou agindo como discriminação ou é com bullying, como o Gabriel colocou Não, bem. mas é bom. Mas isso não é racismo, porque o racismo ele tem a ver com essa questão da carga histórica de opressão de um grupo étnico, que é o caso, por exemplo, da questão da escravidão da galera africana. Então, eu acho que quando a Amanda está colocando isso, né, não é no sentido de falar assim, os policiais são maus, as pessoas são boas, mas assim, falando como que a sociedade vê, entendeu, a pessoa negra. O negro, ele já é de antemão visto como bandido. O caso que o Gabriel citou muito bem, ele vai falar depois, se ele quiser até se aprofundar, do homem dos Estados Unidos que motivou o movimento lá Vidas Negras Importam. Ele era um pai de família, tinha marido e filho, como muitos homens assim também têm. E ele pegou e ele já foi porque havia acontecido um crime em lugar X, segundo a polícia, o homem era semelhante a ele, nem pediram a carteira dele, nem viram os documentos do carro. Então, de antemão, já acreditaram que aquele cara era um bandido. Eu tô falando isso, gente, porque a vida das pessoas ela é muito importante. Ninguém quer, tipo, sei lá, pelo menos pergunte, questione antes de dar um tiro, antes de pegar e agir com um tipo de violência, né? Porque a pessoa, ninguém merece passar por determinadas coisas, ainda mais se a pessoa foi inocente. Pode falar, Gabriel, que eu já até te chamei para o debate aí.